Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Há pouco pudemos estar junto à mesa do Teu amado Filho, Amém. nosso querido Senhor. Amém. Que grande amor Ele revelou por nós naquela cruz, sem merecermos. Nós vemos a Sua face de amor sempre olhando para nós. É verdade. E agora nesse momento também onde nos lembramos daquela ocasião quando Maria sentou-se aos pés dele para contemplar a sua face, mas também ouvir tudo aquilo que ele iria falar. Nós também nesse mesmo gesto nos assentamos aos teus lindos e maravilhosos pés, machucados de amor. Amém. Nós desejamos te ouvir. Fala, pois o teu povo te ouve. Que nesta manhã tu encontres corações como aquela terra que foi mexida, que foi arada, preparada para receber a boa semente. Amém. Nós somos estes que desejam receber a tua palavra nesta manhã. Amém, Senhor. Em nome teu mesmo nós oramos para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém. A urgência do arrependimento para a restauração do testemunho do Senhor na igreja e também na família. Irmãos, nós devemos ver esta chamada do Senhor não apenas como a temática do encontro, não apenas como um nome, mas algo que tem vindo do mais profundo do coração de Deus. Em especial para esse tempo do fim que nós estamos vivendo. E estas palavras precisam estar em nós como aqueles grandes carrapichos num bolso de camisa, e nos incomodando constantemente, para que não percamos de vista, para que nós, de fato, entendamos que vivemos num tempo de urgência, assim, de grande urgência. O Senhor tem buscado no meio do seu povo um povo que possa responder as suas demandas desse tempo do fim. Então quero me unir ao que está sendo dito. O Senhor já tem falado ao nosso coração, já tem desafiado o nosso coração com aquilo que nós já temos recebido. E que Ele, em sua bondade e graça, continue a nos falar, continue a tratar conosco, para que realmente Ele encontre em nossos corações preparados, desejosos de que Ele faça a obra, porque a obra é dEle. O que mais podemos dizer senão, eis-nos aqui, faça a tua obra? Mas Ele precisa dos nossos corações. Ele precisa que nós desejemos isto. Então que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração. Dentro da carga que o Senhor colocou para que estivesse compartilhando com meus irmãos, quero dizer de antemão que é uma carga de cunho exortativo para todos nós. Uma carga que vai mexer conosco, que vai, e espero que sim, tirar cada um de nós da zona de conforto no qual muitas vezes ou estamos mesmo aí posicionados. Irmãos, o tempo urge, o tempo está gritando. Falta muito pouco para o encontro do grande rei. Certo irmão disse que já podemos ouvir os seus passos em direção à sua amada. Mas quando nós olhamos para nós, para o povo de Deus desse tempo do fim, nós ficamos entristecidos, enquanto Ele também está muito triste. Então que o Senhor nos ajude nesse dia, nos outros momentos que teremos comunhão com os santos. Que a palavra venha de modo profundo ao nosso coração. E ela encontre, então, esse terreno fértil, preparado para receber a boa semente. Sejamos ajudados. O texto base que nós iríamos ler, nós acabamos de ler junto com o Oswaldo, que está em Apocalipse 3, nós não precisamos ler novamente, mas ali é um conclamar, um chamado
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa palavra zeloso significa um desejo ardente, sincero de coração. Então, que Ele encontre no nosso íntimo aqui, em cada um de nós, e coletivamente falando, esse ardente coração, para que recebamos aquilo que Ele tem preparado. Nós queremos ser aqueles que colocam a boca no pó, em arrependimento, reconhecendo que nós não temos, nesse tempo do fim, atendido às suas demandas. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num tempo muito especial. É um tempo crucial, o mais crucial da história do povo de Deus, de todas as gerações. Quando eu digo o povo de Deus aqui, eu não me refiro a este, aquele grupo, aquela localidade, mas ao povo de Deus do qual nós fazemos parte. Então é um tempo extremamente importante, é crucial. Nós estamos no clímax e nós temos um grande privilégio, mas uma enorme responsabilidade diante daquilo que nós temos pela frente. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a igreja, nós nunca observamos em todas as gerações passadas um povo tão omisso, um povo tão mundano, um povo tão descompromissado, um povo que realmente não tem respondido ao chamado do Senhor, como esse povo do qual nós fazemos parte. Um povo indiferente. Falta para as assembleias desse tempo do fim homens, varões, que possam assumir seus lares diante do Senhor, que possam ser bênçãos nessa sociedade, que possam fazer a diferença nas assembleias da qual participam. Nós estamos em carências de homens espirituais, homens que verdadeiramente possam dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Nós precisamos, e isso é um clamor das assembleias desse tempo do fim. Por isso que nós precisamos, sim, urgentemente, de um arrependimento, de todos nós debruçarmos diante do Senhor e confessar: Senhor, não temos atendido às tuas demandas. Vocês já ouviram isto? Não somente de mim, mas também de outros irmãos, possivelmente. Nós fazemos parte da pior geração de cristãos de todos os tempos. Estamos falando como povo de Deus. Como disse, não é aquela outra assembleia. Nós fazemos parte de um povo, o povo de Deus. É por isso que nós, sim, precisamos desesperadamente de um arrependimento. Então nós precisamos clamar: Senhor, envia-nos este arrependimento. Porque quem é que pode produzir arrependimento? Os nossos poros, a nossa carne não faz isto. Então nós temos que clamar àquele que pode nos enviar tal espírito de angústia, para que nós possamos chorar diante dele, para que ele faça uma obra no meio do seu povo nesse tempo do fim. Irmãos, nossos olhos precisam ser abertos. A igreja desta geração perdeu a sua voz profética. Ela não tem nada a dizer ao mundo. Por quê? Porque ela não tem uma vida profética. A sua vida não condiz com a sua mensagem. E é exatamente um caminho daquilo que o Senhor colocou no meu coração que vamos estar tratando nesse tempo. Lembrando algum detalhe da comunhão que tivemos ontem à tarde com os irmãos. Muito daquilo que nós conversamos, exatamente, faz parte da carga que está em meu próprio coração. O Senhor precisa, há uma expressão que nós usamos, chacoalhar a roseira. Nós estamos num tempo importante, queridos irmãos. E antes da igreja impactar o mundo, ela precisa ser abalada até os seus alicerces. Precisa. Então nós precisamos ser estes que verdadeiramente desejam que o Senhor faça a sua obra. É urgente a necessidade de um arrependimento para, sim, a restauração do testemunho do Senhor. Na igreja e também na família.
é urgente. O que nós precisamos nesse tempo do fim é de que Neemias, muitos Neemias sejam levantados. Por favor, vão para este livro, no capítulo 1, Neemias, e vejamos o coração deste que o nome significa "E Jeová se consolou". O significado de Neemias é "E Jeová se consolou". Vejamos aqui algumas linhas no primeiro capítulo. Bem logo no versículo 1, nós temos assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Esta foi a notícia que Hanani e os demais trouxeram para Neemias. Nós sabemos que na velha dispensação, o testemunho do Senhor era localizado. Tinha um nome de cidade, era Jerusalém. Tinha um templo no qual ele se manifestava, em especial naquele terceiro espaço, que é o Santíssimo Lugar. Mas conforme o relatório que nós estamos vendo aqui, aqueles poucos que restaram, que não foram para o exílio, achavam-se em grande miséria e desprezo, e os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas. O significado é o seguinte: o testemunho do Senhor estava em desolação, em ruína. Este é o quadro daquela ocasião. E, irmãos, este é o quadro desta realidade que vivemos como povo de Deus. O testemunho do Senhor. Onde encontra-se ele? O que mais impressiona em Neemias é que depois que ele ouviu este relatório, logo na sequência, versículo 4, vai dizer assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esses poucos dias, quando nós examinamos ao cuidado os contextos seguintes, nós vamos perceber que somaram-se 4 meses. 4 meses de angústia profunda no coração de Neemias. 4 meses de lágrimas em Neemias, quando ele contemplava ali o que foi dito a ele, olhando para Jerusalém. E Jeová se consolou, como há pouco disse, é o significado do nome Neemias. O que está acontecendo aqui na realidade, irmãos? As lágrimas do Senhor estão sendo reproduzidas por Neemias. Era a dor do coração do Senhor quando olhava para o seu testemunho no meio do seu povo, que não havia mais testemunho. Aquela angústia profunda de Neemias era o retrato claro da angústia profunda do Senhor. Então nós precisamos de Neemias nesse tempo do fim. Homens, sim, e também mulheres que possam chorar as lágrimas do Senhor quando Ele olha para nós, olha para o seu povo e vê o seu estado. Então, sim, é muito mais do que uma temática de um encontro. É um desafio que não pode parar de arder no nosso coração. É urgente a necessidade de um arrependimento para que o testemunho do Senhor seja restaurado nos âmbitos da igreja e da família. Como nós temos recebido do Senhor, como vamos ter uma realidade, de uma expressão de uma igreja que possa estar adequadamente sendo adornada para o encontro do Senhor, se as nossas famílias não estão adequadamente trabalhadas. Então começa lá. Mas ela se expressa aqui. E o que também impressiona em Neemias é que logo em seguida ele começa a orar. Um versículo para discernirmos aí o pensamento dele. O versículo 7 faz parte de uma oração, da oração que ele está fazendo, do clamor. Temos procedido
de todo corruptamente contra ti. Não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então o sentimento de Neemias era o sentimento do próprio povo. E assim deve ser conosco. Senhor, temos pecado contra ti. Nós, como povo de Deus, não temos honrado o teu nome. Não temos expressado o teu caráter de modo adequado. Não temos vivido de tal forma que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. Sim, irmãos e irmãs, precisamos de um genuíno arrependimento nesse tempo do fim. Homens, sim, varões que se levantem, que coloquem a boca no pó, arrependam-se com aquele arrependimento que graciosamente nos é dado e possam ser usados por Ele nesse tempo do fim. Mulheres consagradas diante do Senhor, que possam também ser usadas pelo Senhor nesse tempo do fim. Nós, como corpo de Cristo, sermos usados pelo Senhor. Irmãos, nós vivemos num tempo muito significativo, muito especial da nossa história, a história do povo de Deus. Permitam-me levantar aqui algumas perguntas para os meus irmãos. Só lembrando, eu havia dito que, e é exatamente isso, a carga que eu tenho no meu coração tem essa característica de um grito. Tem essa característica de uma angústia, sim. Tem essa característica exortativa. Porque o tempo em que nós estamos inseridos é um tempo de grande urgência. De grande urgência. E especificamente hoje, nós vamos estar olhando com mais atenção os aspectos que envolvem o diagnóstico de Deus a nosso respeito. O que Deus vê quando Ele olha para nós? Essa é a grande questão. É nós olharmos com os olhos, com os óculos de Deus. E não nós fazermos a nossa autoavaliação ou autointerpretação, como vamos ver à frente. Mas permitam-me então levantar aqui 3 perguntas para todos nós. O que está havendo com o testemunho da igreja? O que está havendo com o testemunho da igreja nesse tempo do fim? Pergunta que deve marcar o nosso coração. Uma outra pergunta que anotei aqui. Por que o mundo ri do cristianismo? Por que o mundo ri do testemunho do povo de Deus? Do testemunho do povo de Deus. Pergunta pertinente, penso. E uma outra pergunta. Por que as pessoas que vivem perto de nós não acreditam na nossa pregação? Estou falando como povo de Deus. Graças ao Senhor que tem aqui um lá, um acolá, um irmão, uma irmã, mas estamos falando dentro de um aspecto geral, é esta a realidade. Por que as pessoas que vivem perto de nós não acreditam na nossa pregação? Duvidam, questionam, não se interessam. Isso precisa verdadeiramente ser respondido por nós. O que aconteceu com o testemunho da igreja, irmãos? O que aconteceu? Antes de avançarmos no que tange aqui, propriamente dita, a resposta que será falada. Quando nós olhamos para as assembleias, nós perdemos o senso da presença de Cristo no meio dela. Nós não temos reverência, irmãos. Não tem nenhuma gota de legalismo do que eu estou falando aqui, nem de religiosidade. Nós perdemos a reverência, nós perdemos a solenidade na presença dEle. Nós não sabemos por quê. Nós perdemos o senso da presença da glória de Cristo em nosso meio. E para substituir a glória de Cristo, nós enchemos das belezas humanas. Então nós temos que encher muitas coisas no nosso reunir, para que esta glória que criamos possa dar uma sensação a nós. Mas nós perdemos o senso da presença e da glória de Cristo no nosso meio. Irmãos, isso é muito sério. Tremendamente sério.
E essa exortação precisa entrar no mais profundo do nosso coração. Então, voltando às questões levantadas. O que está acontecendo com o testemunho da igreja? Porque o mundo está rindo do nosso cristianismo. E porque as pessoas com quem convivemos ou estão próximas de nós não acreditam no que falamos. Dão de ombros a nós. Uma única palavra eu vou apresentar como resposta. Uma única palavra como resposta. Então, guarde ela em caixa alta. Incoerência. Incoerência. Irmãos, o pior, o mais terrível problema da igreja desse tempo do fim, desta geração, é a incoerência. O que significa isto? Falar e não viver. Ter um bom discurso e não ter vida. Muita falação, pouca demonstração. Pregar a cruz e não ser um que vive crucificado. Isso tem gerado uma ânsia no coração do nosso Deus. A incoerência é o pior mal desta geração, queridos irmãos e irmãs. E nós precisamos ver isto pelo Espírito. Precisamos de um genuíno arrependimento. Não haverá restauração de testemunho nestas condições nas quais nós nos encontramos. Uma resposta simples, pelo menos ao meu coração, tem ardido já por algum tempo. Nós temos a mensagem correta, mas nós não somos os mensageiros adequados. E as pessoas estão olhando para o mensageiro, não somente para a mensagem. Então é por isso que nós não sabemos o que está acontecendo com o nosso testemunho, em parte. Agora nós já sabemos. Nós não temos tido coerência, irmãos e irmãs. Por que as pessoas estão rindo do nosso cristianismo? Porque nós falamos e não vivemos. Porque nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá enquanto nos reunimos, e lá fora ele vira um gatinho de pelúcia no nosso bolso. Porque nós não vivemos. Nós nos juntamos em guetos. E reduzimos ao cristianismo a uma reunião. Reduzimos a igreja a uma reunião, não uma vida. Pense no iceberg, por favor. Pense no iceberg. Tem lá uma terça parte da ponta do iceberg ali, fora. Mas abaixo dos seus olhos, dos meus olhos, lá no mar, existe uma parte escondida. A ponta do iceberg é o reunir da igreja. É importante? Sim, que bênção estar com os irmãos. Nós precisamos buscar mais um aprimoramento, um cuidado, um zelo maior, estarmos juntos, nos edificar, nos exortar. Precisamos. Mas o que conta é o que está oculto. É o que está submerso. Ali está a vida da igreja. Só que o que nós fizemos? Nós priorizamos o reunir. E aqui é fácil sermos coerentes. Mas no oculto, lá no meu lar, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá onde eu estou longe dos olhos dos aqueles que nós não intentamos pensar assim, mas acabam sendo nossos fiscais, então nós podemos agir de modo diferente. Então essa palavra incoerência precisa estar gravada no nosso coração em caixa alta. Quando o Senhor voltar, Ele não vai fazer uma sabatina conosco para saber o quanto nós conhecemos a respeito dEle, no sentido de informações daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou, ainda que isso esteja dentro de um contexto, mas é menor. Quando Ele voltar, Ele vai buscar em nós o quanto dEle está formado no nosso caráter. Por exemplo, de uma outra forma colocando, se o Pai Celestial, focando esse ambiente, focando aqui
a todos nós. Ele busca alguma coisa. Ele anseia encontrar algo em nós. E só há uma coisa que ele quer: o seu filho. É o quanto de Cristo há em mim, o quanto de Cristo há em você, em você, em você. É o quanto dele importa. Não é o quanto sabemos a respeito dele, ainda que seja importante, mas é o quanto dele. E nós somos medidos nessa realidade de quanto dele há em nós, quando nós somos colocados debaixo das provas. Quando o maçarico, o fogo da vida vem sobre nós, e vem sobre nós para tirar toda aquela impureza, para que permaneça somente aquilo que é nobre, que é o metal bom, e nós vamos verificar que as nossas reações denunciam claramente que muito pouco nós temos dele. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida de incoerência nesse tempo do fim. Isso tem provocado no coração do nosso Deus uma angústia. E Ele quer que homens e mulheres nesse tempo do fim sejam batizados com essa angústia para que Ele possa chorar através desses homens e mulheres, mostrando a dor que há no coração dele de ver um povo que Ele tanto amou, que o Senhor Jesus, como foi dito, pela eternidade carregará as marcas da cruz sobre o seu santo corpo. E este povo não tem respondido adequadamente a este amor. Então nós precisamos e desejamos isto, ser batizados com esse espírito de angústia. Neemias sendo levantados nesse tempo do fim com este espírito. Oh, queridos irmãos, Ele busca o seu Filho em nós. E infelizmente, esse estado em nós de incoerência leva-nos a algumas coisas terríveis. Apatia, indiferença e começa a nos empurrar para uma vida de hipocrisia. Isso é abominável diante do Senhor. Temos um bom discurso divorciado da vida. Irmãos, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que o Senhor mexa conosco. É urgente a necessidade do arrependimento, para que o testemunho do Senhor seja restaurado. Então, qual é, numa única palavra, o grande problema da igreja desta geração? Incoerência. E diante disso que estamos falando, nós precisamos considerar as solenes palavras do Senhor Jesus Cristo, que foram ditas, e escritas à igreja de Laodiceia, onde nós vamos agora. Capítulo 3 de Apocalipse. Como disse, nosso texto base já havia sido lido, mas eu quero ler a partir do versículo 14 e fazer algumas considerações com meus irmãos. Apocalipse 3, 14 a 22. Vamos ver o que foi escrito a esta igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não tenho falta de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De todas as cartas que foram escritas, somando-se 7, as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia. Essa é a última, é a 7ª. Esta é a mais severa de todas. Nós não encontramos aqui nenhum só elogio sequer. Nenhum só. Aqueles cristãos laodicenses eram pregos frouxos. Sabe o que é um prego frouxo? Você vai numa parede com argamassa ruim, você bate o prego, cai aquela casca em volta, aquele prego ficou ali, está ali. Mas o Senhor não pode contar com um prego frouxo. É assim que os varões desse tempo têm sido diante do Senhor, pregos frouxos. Porque o Senhor não pode contar. E aqueles laodicenses, pelo estado de mornidão que eles se encontravam, eram pregos frouxos. Isso precisa tocar no nosso coração. Eles não tinham compromisso, eram mundanos. Jesus mesmo os chamou de mornos, conforme nós fizemos a leitura aqui. Você não é frio, não é quente. E assim porque não é frio nem quente, diz assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que é ser morno? É ser incoerente. O espírito de Laodiceia está presente em nós. É falar e não viver. É pregar e não ter a vida adequada. É ter a mensagem muitas vezes até correta, mas ser um mensageiro inadequado. Irmãos, o espírito de Laodiceia faz parte dessa geração. Não pense que é outra coisa. É a nossa tremenda incoerência diante de Deus. Não temos vivido uma vida que agrade a Ele. Não temos. É impressionante olhar essa carta e ver isto. E esse tipo de realidade do seu povo aqui, é a igreja em Laodiceia, gerou nele o que? Essa ânsia de vômito. Porque eles eram incoerentes. O que mais chama atenção? O problema dos laodicenses não era heresia, era apatia, indiferença. Não era falta de uma ortodoxia, lá havia. Faltava de um compromisso real com o Senhor. Faltava a presença do Senhor no meio daquela assembleia. Aliás, onde ele se encontra aqui nessa assembleia? Do lado de fora, batendo, desejoso de entrar na sua igreja. Ela funcionava tão bem, tão bem, tão bem, que ele era descartável. Não é o caminho que nós vamos tomar, mas permite-se pensar e dizer isso com propriedade. Nós precisamos entender o que significa estar debaixo do governo do Espírito Santo. Pois quando o Espírito Santo foi derramado, ele tem um ministério, que é jogar todo o holofote na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo. A igreja, ela não pode ser espiritocêntrica, ela sempre será cristocêntrica. E o que o Espírito Santo faz? É jogar o holofote em Cristo. Ou seja, aquela igreja era morna, porque ela autogovernava-se, a gente vai ver daqui a pouco. Ela autodirigia-se, a ponto de se considerar a sensacional. O Espírito Santo não governava aquela igreja, porque quando o Espírito governa uma assembleia, Cristo é exaltado, Cristo tem a primazia, Cristo é o primeiro, Cristo é o assunto, Cristo, Cristo, Cristo. Então isso é importante deixar registrado, que também nós precisamos conhecer o ministério glorioso do Espírito Santo, pois sem ele nada somos.
Sem Ele, nós não poderíamos ter o novo nascimento. Sem Ele, não haveria a formação da igreja. Sem Ele, não há como nós sermos dirigidos para o deserto, para sermos trabalhados. Sem Ele, não há a glória de Cristo na igreja. Sem Ele, não há a presença de Cristo na igreja. Então, era uma igreja que estava funcionando muito bem, segundo os seus pensamentos. Mas o Senhor Jesus estava do lado de fora. Então não foi uma heresia o problema notificado em Laodicenses, ou em Laodiceia, no meio daqueles irmãos. Foi a apatia, a indiferença. Irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos no que tange a palavra de Deus. Porque você vai ouvindo a palavra. Se entendemos que o Senhor está falando, por favor, para lá, o Senhor está falando. Há uma passagem, permita-me colocar mais esse adendo aqui, lá em Hebreus, que fala assim: e não deixemos de congregar como é costumes de alguns. Quando a gente vai para uma reunião, irmãos, nós temos uma expectativa no coração que o Senhor deseja falar, que Ele quer falar ao nosso coração, não importa o instrumento que estará lá, mas Ele deseja falar, porque Ele tem algo a falar. E se Ele tem algo a falar, então nós devemos receber mais do que isso. E se Ele falou, e eu ouvi, e não me posicionei, aí tem um peso. O problema é nós ficarmos acostumados a ouvir. E aquela realidade que está sendo falada, desafiada ao nosso coração, nós colocamos apenas como um campo de informação na nossa vida. Isso é juízo para mim, isso é juízo para você. Então, este assunto da urgência do arrependimento, para que o testemunho do Senhor seja restaurado na igreja e na família. Irmãos, leve isto muito a sério. Muito a sério. Talvez alguns de vocês, ou uma parte de vocês, ou boa parte de vocês, já trabalharam na roça. Eu não trabalhei muito, mas eu, quando pequeno, meu pai, ele me levava, ele tinha lá uns terrenos, umas datas, vai, filho, vem cá, você vai passear um pouco comigo. Mas eu não sabia que tinha uma enxada na carroceria do caminhãozinho lá. Ó, vamos carpir essa data aqui. E eu lá, mas dá uma afiada aí para... E carpia. As primeiras vezes, irmãos, aqui sangrava tudo. Era ruim. Pai, está doendo. Pai. Não, calma, você vai acostumar com isso aí. E vai, de repente, vai criando aquelas pelotas. Então você fica insensível, você não tem mais dor. Porque você teve um mecanismo ali de defesa e você trabalha tranquilo. Mas o problema é a nossa consciência. Você ouve, então ela dá uma acendida. Mas você não responde. Aí vem um pequeno véu para cobrir um pouquinho da sua consciência. Aí você vai ouvir de novo. Você ouviu, mas não respondeu. Aí vem um pequeno véu sobre aquela realidade. E você vai entupindo a tua consciência. De repente, aquilo entra mecanicamente em você e você não se posicionou. Você tem a compreensão clara, você tem a capacidade até de ensinar, mas você não tem vida. Porque você resistiu, você não deu um passo além. Irmãos, é muito sério isto. Qual é a nossa idade espiritual? Quantos anos temos de jornada? Se o Senhor entrasse, vamos colocar apenas como ilustração, entrasse por uma dessas portas e começasse a examinar a cada um de nós, buscando a Ele mesmo, o quanto dele Ele iria localizar em mim. Essa é a grande questão, o quanto dele. E Ele vai medir o tanto de jornada que eu tenho, vai fazer as suas contas e fala assim, Thomas, olha, você deveria estar aqui, mas você está aqui. Pelo tempo decorrido, diz lá em Hebreus capítulo 5, pelo tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres, mas vocês necessitam de tomar leitinhos. Aquela assembleia não tinha mais que 7 anos de existência. O tempo decorrido
já era suficiente para que eles já fossem considerados já meninos mais avançados. Mas, na resposta, continuam sendo o quê? Bebês. Irmãos e irmãs, nós precisamos atentar. Algumas vezes eu pergunto aos meus irmãos, olha, nós estivemos juntos há tanto tempo atrás, eu quero saber o seguinte, daquilo que vocês ouviram lá atrás, qual foi a resposta? Vocês ganharam alguma coisa? Ou foi apenas mais um encontro? Ou foi apenas mais uma conferência? E vamos vivendo de conferência em conferência? Até quando? A questão é, olha, cresci. O Senhor deu aquela medida que Ele tinha para mim, seja pequena ou seja grande, mas eu aproveitei aquela medida. Se não, irmãos, os outros virão, outros anos, outros irmãos virão, e as conferências prosseguirão. E nós ficaremos nanicos espirituais. Até quando? Então nós somos convocados a colocar a boca no pó, sim, num arrependimento genuíno. Senão não haverá restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim, irmãos. Não haverá. É impressionante quando nós olhamos para essa carta aqui. Estamos fazendo uma pequena olhadela nela, uma pequena avaliação, que a perspectiva deles era completamente diferente da perspectiva de Deus em relação àquela realidade naquela assembleia. A perspectiva deles, como nós vimos, era a seguinte: estamos ricos, somos abastados e não precisamos de coisa alguma. Essa era a perspectiva daquela assembleia com ela mesma. Mas na perspectiva de Deus, diz assim, você não sabe que és, como diz aqui nas Escrituras Sagradas, infeliz, miserável, pobre, cega e nua, dizendo para aquela assembleia, não sabes. Então a mornidão nos leva para um estado, sabe, de falta de discernimento. Nós acabamos nos acostumando com o movimento do reunir. Nós fazemos da reunião um fim em si mesmo. Nós fazemos dos nossos encontros um fim em si mesmo. Nós devemos fazer dos nossos encontros aqueles momentos onde o Senhor vai nos dizer algo que está concernente ao seu eterno propósito para que nós avancemos. Ele quer ter uma família composta de muitos que possam manifestar o quê? O caráter, a semelhança, a imagem do seu Filho maior. Deus quer ter uma família. E a igreja vai atender, quando a gente pensa no aspecto triuno, as três realidades. O Pai terá uma família, olhando para a igreja, né, que manifesta o caráter, a semelhança, a imagem de Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, terá um corpo que será composto de muitos membros que expressam a sua glória, que manifestam a sua beleza. E o Espírito Santo terá um templo composto de muitas pedras vivas que reluzirão a Cristo. Então a igreja atende todas estas realidades. Então nós fazemos parte de um projeto maravilhoso, irmãos e irmãs. É muito mais do que estarmos reunidos para um fim em si mesmo. Então nós precisamos sim de um urgente arrependimento nesse tempo do fim. Na perspectiva de Deus, então, aqueles que eram de Laodicenses não eram mais do que infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que terrível! Que situação terrível é esta? Já dissemos que a apatia era o que reinava no meio daquela igreja. Então, a única resposta que nós temos para dar aquelas três questões levantadas, o que está acontecendo com o testemunho da igreja, porque nosso cristianismo se tornou motivo de riso lá fora, porque as pessoas que convivem conosco não acreditam no nosso testemunho, na nossa pregação, é porque nós somos incoerentes, nós somos mornos, como os laodicenses. O Espírito
espírito de Laodiceia está presente nesse tempo do fim. Não tenho a menor dúvida disso. Então isso é motivo de grande arrependimento, sim, irmãos e irmãs. Vejamos aqui um outro texto para nós verificarmos que isso é abominável ao coração do Senhor, até à luz dos profetas. Pegue Isaías, por favor. Isaías, capítulo 29. Capítulo 29. O Senhor está repreendendo aqui o seu próprio povo, que ele estava vivendo num processo de cegueira espiritual. Aí ele chega no versículo 13 e diz o seguinte, veja se não está junto com o que estamos falando aqui. 29 de Isaías, verso 13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Olha só, olha a realidade aqui, irmãos e irmãs. Com os lábios, com a boca e os lábios professam e dão honra ao Senhor, mas o coração está longe. Isso é dicotomia. Ele está falando para o seu povo. Falar, dizer, apresentar alguma coisa, honrar o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. O Senhor está atrás do nosso coração, irmãos e irmãs. Do nosso coração. Isso é uma única palavra para esse versículo 13, incoerência. Incoerência. Peguemos Ezequiel, capítulo 33. Num outro contexto, Ezequiel foi aquele que foi levado na segunda leva dos cativos que foram tirados de Jerusalém para a Babilônia. Ezequiel, então, preso, ele está escrevendo essa carta para alertar aqueles que estavam em cativeiro ainda, que Deus poderia livrá-los, se eles de fato se voltassem a Ele, se arrependessem. E 11 anos Ezequiel pelejou. Infelizmente foi em vão. Mas veja só o que ele tem a falar para nós, capítulo 33, verso 30 em diante. Quanto a ti, ó filho do homem, os teus filhos, ou os filhos do teu povo, falam de ti, junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, e cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles queriam ouvir, eles desejavam, eles queriam ouvir a palavra do Senhor. Então, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, olha aí, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. E eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Uma única palavra, incoerência. Mornidão. Deus abomina isso aqui, irmãos. Deus abomina isso aqui. Deus não aceita isso. O espírito de Laodiceia está presente nessa geração. O inimigo é muito astuto, irmãos e irmãs. O inimigo é muito astuto. Ele quer nos ocupar. Ele quer nos distrair. E as coisas mais terríveis para a experiência dos cristãos, ainda que o pecado tenha sua parcela grande, mas o pior para os cristãos são os pesos. São aquelas coisas que não são pecaminosas em si, mas servem para nos distrair e para nos impedir que prossigamos a nossa jornada. Nós estamos envolvidos com tantas teias, com as palhas que Faraó tem dado em nossas mãos. E nós estamos sendo distraídos. E faz com que tenhamos uma vida que não agrada o Senhor. Aqui há também incoerência. E há um texto agora que é pesado, mas ele é preciso ser dito. De 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17.
Já vou dizer o verso para vocês. O verso é o 33. Aqui todo o relato, o contexto fala daquele culto misto que os samaritanos ofereciam ao Senhor. Olha só, verso 33, 2 Reis 17. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo os costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados. Irmãos, isso é culto samaritano. Temiam o Senhor, mas, olha só que impressionante, ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses. Não é assim que servimos a nossa própria vida, nosso próprio negócio, as nossas próprias coisas? Nós tememos ao Senhor. Irmão, nós estamos oferecendo a Ele um culto samaritano, por causa da nossa incoerência, por nossa situação de mornidão espiritual. O Senhor está a ponto de vomitar de sua boca. Irmãos e irmãs, lembre-se, eu disse a vocês que tem um cunho exortativo para todos nós. Para todos nós. O tempo é muito importante. Precisamos urgentemente, que o Senhor nos visite com um espírito de angústia, com um espírito de arrependimento, para que haja uma restauração de testemunho. Nós aprendemos já por muitos anos a viver uma vida de dicotomia. Nós temos uma vida privada cristã e uma vida ateia pública. Porque enquanto estamos aqui, ele é o leão da tribo de Judá. E lá fora, ele é um gatinho. Porque ele não se envolve com a nossa vida. Nós tocamos a nossa vida. É um grande perigo que nós estamos correndo, irmãos e irmãs. Muito grande. Temos mais uma outra passagem, nós já vamos concluir. Só voltando para Apocalipse, capítulo 3, fazer umas considerações aqui, porque o Senhor dá um conselho para aqueles irmãos em Laodiceia, porque Ele, o Senhor, amava aqueles irmãos. Eu amo todos quantos que Ele tem chamado. Ele ama. Aí no versículo 18, Ele vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ouro, vestes e colírio. 3 necessidades fundamentais que nós temos para esse tempo do fim. O ouro fala do caráter do nosso Senhor, fala da sua santidade, fala da sua excelsitude, fala da sua presença real em nós. Não um movimento religioso, não trocarmos essa glória pelas belezas que nós apresentamos a Ele. O ouro precisa estar presente no meio do povo, que é Ele mesmo. Nós precisamos de vestiduras brancas que nos falam da nossa conduta, do nosso testemunho, de vestes que tenham características de linho branco. Tanto por fora como por dentro somos o mesmo. O que eu falo é o que eu sou. Não tem nenhuma ideia aqui, irmãos e irmãs, de tecer qualquer pensamento de perfeccionismo e inerrância. Pelo contrário. Mas é falar de coerência de vida. De coerência de vida, de uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que honra o nome do Senhor, vestes brancas, o que eu sou por fora, eu sou por dentro. Isso vai nos livrar de uma vida de hipocrisia. E nós precisamos de colírios para que os nossos olhos sejam ungidos, para discernirmos esta realidade tão má que nós estamos inseridos. Ouro, vestes e colírio é a maior necessidade que nós temos para o testemunho do tempo do fim. O Senhor precisa nos socorrer. E vamos citar 2 textos do livro de Tiago para fazermos algumas observações. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 a 25. Tem uma palavra aqui também especial para o nosso coração. Tiago 1, 22
a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Leamos o 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que interessante a comparação que o Espírito Santo deu para que Tiago registrasse isto aqui. Nós devemos ser, primeiramente falando, não somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela, porque quando nós somos ouvintes e não praticamos, nós estamos enganando quem? A nós mesmos. E se nós somos ouvintes, agora sim, vai falar da relação que ele usa aqui. Se nós somos ouvintes e não praticantes, somos semelhantes àquele homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pense você diante do espelho. O espelho denunciou você, você tem manchas. Você precisa lavar o teu rosto. A palavra está servindo como espelho para você. Mas você sai da presença do espelho, você esqueceu de como você era. Você não providenciou olhar para o sabonete, para a pia que estava à sua frente e lavou o rosto. Então nós somos aqueles que têm contato com a palavra fala claramente ao nosso coração e nós não nos posicionamos. E somos este homem natural que contemplou sua face lá no espelho, olhou, foi embora e esqueceu. Porque não houve uma reação, não houve uma resposta, uma atitude, um ato. Nesse mesmo livro, no capítulo 2, versículo 18. Observe o que diz a palavra de Deus. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que eu quero chamar a atenção aqui é de uma palavra. A palavra mostra. Não aparece aqui? Tu tens a fé e eu tenho obra. Mostra-me. Então a fé é demonstrável. É algo que necessita de demonstração. Mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Ou seja, a fé, ela é demonstrável. As obras, elas não são salvíficas, mas as obras anunciam, mostram a nossa fé. E nós falamos e não vivemos. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Que a nossa cabeça possa estar inchada de conhecimento. Nada contra o conhecimento. Mas se a nossa vida ela não tem crescido, não estamos indo para lugar algum, a não ser acumular juízo sobre nós mesmos, pelo tanto de conhecimento que temos e pela fraca expressão de vida que há em nós. O arrependimento tem dois movimentos. Confissão e posição. Aquele que diz lá em Provérbios, não é isso? 28:13, a segunda parte. Aquele que confessa e deixa. Olhando para esse aspecto de confissão de um pecado, há um confessar e um deixar. Então, quando você se arrepende, você tem um posicionamento de reconhecimento, de confissão, mas você precisa ter posição. Senão fica apenas uma coisa meia na sua área de mente, assentimento intelectual. Então, o arrependimento precisa ter duas expressões, dois movimentos, confissão e posição. Essa é a grande realidade. Para finalizar, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como,
pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Agora verso 5. Por isso que aconteceu, está sendo dito ali atrás, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio a perseverança, perseverança a piedade, piedade fraternidade, fraternidade amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo começa ali atrás. Veja só. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade. Ou seja, toda graça, todo suprimento que nós precisamos, que é necessário para que nós tenhamos uma vida de coerência, já nos foi dado pela graça. Que desculpa nós temos? Podemos cair num quietismo de entender, se a graça não fizer, se a graça não me levantar de manhã, se a graça. E nós começamos a jogar a responsabilidade na graça. Mas a graça, ela é ativa em nós, foi nos dada. Então nós precisamos responder, não pela força da nossa epiderme, da nossa carne, mas pela força da graça que é em nós. É lógico que a tua carne vai pelejar contra. Paulo nos fala isto. É lógico que a nossa carne vai lutar contra. E nós devemos ser aqueles que são como atletas, que em tudo se domina. Aquele deseja alcançar uma coroa, que é em glória, uma coroa terrena. Nós, porém, quando nós, de fato, entramos num caminho de disciplina, de ordem, nós estamos buscando uma coroa de glória. E tudo isso fazemos por causa da graça que nos foi dada. Nada alcançamos fora dela. Mas nós precisamos responder. Então, bem-aventurado aquele que não somente ouve, mas aquele que pratica. Como disse aos meus irmãos e irmãs, hoje nós tivemos esse momento com essa realidade mais de diagnóstico. E eu quero que isso fique claro para o nosso coração. A maior necessidade da igreja hoje é coerência. Falar e viver é anunciar e ser o anunciador. Ter a mensagem e ser o mensageiro. Ter a doutrina, mas ter a vida. Essas coisas são inseparáveis. Para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos livre desse espírito de Laodiceia, de mornidão que paira sobre todo o povo de Deus nesse tempo do fim. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, irmãos. Entregamos em tuas mãos, amado Senhor, a tua própria palavra. Tudo aquilo que nos faltou, que o Espírito Santo acrescente, pois é assim que Ele faz. Que nós sejamos desafiados por aquilo que Tu mesmo quer nos desafiar. O que te pedimos é que queremos uma vida de coerência. Livra-nos da incoerência. Para tanto, colocamos a nossa boca no pó. Buscamos o arrependimento que vem do alto. Ajuda-nos a este arrependimento genuíno. Dá-nos um espírito de angústia para enxergar conforme Tu vês a nossa própria realidade. Salva o Teu povo nesse tempo do fim. Salva o Teu povo dele mesmo, para que ele possa expressar unicamente a glória de Cristo Jesus. Nesse nome santo e precioso nós clamamos. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.